Educação à distância, mudando realidades. Muito bem, estudante, seja bem-vindo à nossa web aula 3, né? Estamos caminhando aí com a nossa disciplina Empreendedorismo Governamental, Inovação e Gestão Pública. Estamos aí já chegando na metade, né, da nossa disciplina. Isso mesmo, e agora neste momento eu estarei fazendo a minha audiodescrição, tá? Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando um vestido preto, com um blazer rosa por cima. Ao fundo nós temos uma parede branca com letras grandes escrito EAD, mudando realidades. E este é o meu sinal que me identifica na comunidade surda. Muito bem, vamos aqui para a nossa web aula 3, onde nós estaremos estudando então sobre a migração do Estado, né, do Estado patrimonialista, né, ao Estado empreendedor. Então nós vamos ver toda essa história, tá? Aqui nós já estamos vendo o empreendedorismo que surgiu na iniciativa privada, chegando, sendo inserido na administração pública, tá? É uma aula, assim, que tem bastantes conceitos, né? Tem bastante teoria. Eu sugiro que você, se você der uma olhadinha aí no nosso AVA, você vai ver que nós temos bastante material nessa unidade. Temos aí alguns vídeos complementares muito importantes para que você aprofunde aí o seu conhecimento, mas eu sugiro que aqui nesta aula você faça suas anotações, marque os pontos mais importantes, porque certamente eles vão servir para você aí na produção das nossas atividades, ok? Então, vamos lá conhecer, então, qual é o objetivo da nossa aula. Então, nosso objetivo hoje é discutir a evolução da administração pública no Brasil e a sua atual relação com quem? Com a inovação. Como que o Brasil chegou a um Estado inovador, né? E aqui nós vamos ver, então, a migração do Estado patrimonialista ao Estado empreendedor. Muito provável que você já tenha visto aqui esse termo, né, patrimonialista, já tenha estudado em algum outro momento sobre a administração patrimonial, né? Então, é capaz de, aqui neste momento nós estaremos então fazendo uma breve revisão desses conceitos, tá? Nenhum país aí no mundo alcançou um nível elevado de desenvolvimento econômico sem contar com uma administração pública apoiada em quê? Em servidores competentes, bem remunerados e íntegros, que gozam do respeito da sociedade, né? Então vejam só que para o país, né, alcançar esse nível de desenvolvimento socioeconômico, ele precisa contar com uma boa administração pública, tá? A administração pública que vai contribuir com esse desenvolvimento do país, ok? Então, nós, ao lermos esta introdução, nós podemos compreender como o Estado deve atuar para manter o Estado-nação funcionando em harmonia, exatamente como qualquer organização. Olha só aqui, pessoal, conceitos da iniciativa privada sendo aplicados à administração pública, tá? Então, vamos rever aqui. Nós podemos compreender, então, como o Estado deve atuar para manter o Estado-nação funcionando em harmonia, como qualquer organização que tem objetivos, missão, visão e valores, né? Essa concepção ela é bastante contemporânea, né? Entretanto, nem sempre o Estado teve essa compreensão de sua função, abrangência e limitações. Claro, quando você já estudou em algum momento aí da sua vida sobre a administração pública, você pôde perceber algumas características do Estado que não envolviam não tinham nenhuma semelhança com iniciativas privadas, né? Então vamos lá, pessoal. Nesse momento agora nós daremos início a um estudo sobre os modelos da administração pública. Nós vamos falar
do patrimonialismo, né, da burocracia, né, e da administração gerencial, né, que nós estamos aqui, que é a mais recente, tá? Então, vamos conhecer aqui algumas características desses três tipos, tá? De modelos, né? Os três modelos típicos de estruturas administrativas, né? São esses três que nós já mencionamos para vocês aí. E é primordial ter em mente que as estruturas podem estar presentes, gente, não se enganem, tá? De forma concomitante. Ou seja, é muito possível nós termos ainda hoje, e nós temos ainda hoje, né, características da administração patrimonialista, algumas características, alguns elementos da administração burocrática e também da administração gerencial. Não é que uma chegou eliminando a outra, não, tá? No Brasil, podemos considerar que nós temos a predominância do modelo gerencial, apesar de ter alguns traços aí, ó, enraizados dos demais modelos em todos os entes da federação. Quando nós começarmos aqui a falar sobre cada um deles, nós vamos ver que alguns elementos, algumas características, né, por exemplo, da administração patrimonialista, eles já não poderiam mais estar, né, sendo praticados nos dias atuais. Mas, vez ou outra, nós conseguimos aí identificar alguns dos traços da administração patrimonialista aí nas prefeituras, né, em alguns governos, né, seja aí de estado ou federal. Então, nós vamos agora conhecer algumas dessas características, tá? Já pegou seu caderno, sua canetinha? Então, vamos começar os nossos registros, ok? Vamos aqui, então, para a nossa administração patrimonialista, começando o primeiro modelo, né? No Brasil, o patrimonialismo foi predominantemente no período colonial e oligárquico. Nesse sistema, não havia nenhuma forma de controle por outros poderes ou leis, né? Baseia-se na dominação tradicional. Olha, gente, nós estamos mencionando algumas características, tá? Com a manutenção do poder através de troca de favores, né? É aquele toma lá da cá, certo? Que é o clientelismo, né? Nepotismo e corrupção. Caracterizado pela ausência de carreiras administrativas, né? A ausência, tá, pessoal? Ausência de carreiras administrativas. O aparelho do Estado é uma extensão do poder soberano, de forma que o patrimônio público se confunde, né, com o particular. Então, lembra que eu falei para vocês que atualmente nós temos aí alguns traços, né? Vez ou outra a gente vê no noticiário, né, no jornal, em algum escândalo, alguma situação numa prefeitura, em algum órgão da administração pública, e a gente percebe aqui, em alguns momentos, em alguns lugares, o nepotismo, né, a corrupção, né, aqui, por exemplo, a confusão, né, do patrimônio público com o particular. Então, são traços que nós temos ainda do patrimonialismo, né? E também essa troca de favores que não devia acontecer, mas às vezes, né, nós ainda vemos sendo aplicada aí o clientelismo na administração pública. Muito bem, e aqui nós temos agora, então, o modelo da administração burocrática, né? Vamos dar uma olhadinha aqui que o modelo foi preconizado por Max Weber na segunda metade do século XIX. No Brasil, mais especificamente, na década de 30, né, originou-se através da primeira reforma administrativa, a reforma burocrática do governo Getúlio Vargas, que foi marcada pela criação do DASP. Então, o modelo burocrático ele é baseado na autoridade racional legal, com a atuação da administração fundamentada em quê? Leis. Controle rígido dos processos, e ele defende a separação entre o
público e o privado. Então, vejam só a administração burocrática, né, sendo aqui implementada no governo de Getúlio Vargas, e ela procura quebrar com algumas práticas do patrimonialismo, incluindo aí a separação, né, que antes o patrimônio era confundido, aí, o público com o privado, a separação do patrimônio, a implementação, né, de leis, de normas rígidas, né, para aí fundamentar suas ações, e alguns outros modelos, alguns outros exemplos, outras características que a administração burocrática trouxe. Quando nós falamos em burocracia, nós temos uma impressão que é algo assim muito ruim. Ah, isso é muito burocrático. Ah, a burocracia atrasa o país. Mas nós vamos aprender que a burocracia, por conta dessa rigidez, né, de tudo ser ali previsto em lei, por exemplo, regulamentos, normas, isso aí ela trouxe algumas disfunções, tá? Nós vamos conhecer aí as disfunções da burocracia. Mas a burocracia em si, ela não é ruim. Ela tem aí algumas disfunções. E a gente tende a pegar essas disfunções e falar: a burocracia é quem atrasa tudo, é quem dificulta o desenvolvimento do país, enfim. Mas nós vamos conhecer aqui algumas dessas disfunções, ok? Então vamos lá, né? Nós queremos aqui apresentar algumas características relacionadas à administração burocrática. Primeira coisa é a hierarquia verticalizada e rígida, tá? Então, nós temos aqui uma hierarquia sendo implementada na administração pública, tá? Nós temos também a impessoalidade nas relações, ou seja, né, a isonomia. Não importa se aquele cidadão ele é negro, é branco, se ele é analfabeto, se ele tem doutorado, não importa. A administração pública, ela precisa ser impessoal, tá? Nós temos aqui o controle dos processos, né? Controle prévio dos processos, tá? Um foco nas leis. A administração pública, ela só pode fazer aquilo que está previsto em lei, tá bom? Uma padronização e uma previsibilidade dos procedimentos, né? Tudo é padronizado. No atendimento público, no posto de saúde, ele segue um padrão. Um atendimento público lá no hospital, tudo é padronizado, né? Então, você vê aí, isso aqui é mais uma, né, dos elementos, das características sendo implementada aqui na burocracia. Comunicação formal, né? Racionalidade. Um foco aqui na eficiência dos processos, profissionalização técnica, meritocracia. O que é a meritocracia, né? É a pessoa que, o funcionário que ele, de repente, alcança uma determinada posição, mas por mérito, não porque ele é filho de fulano de tal. Isso daí era uma característica do patrimonialismo, mas na administração pública não, né? Os benefícios ou as vantagens, elas têm que ser alcançadas aí por mérito. Por exemplo, o concurso público. O concurso público, ele deve ser aqui impessoal, não importa quem é a pessoa que foi aprovada, né? Conseguiu ali passar naquela prova de conhecimentos gerais e específicos, independente de quem seja essa pessoa, ela está aprovada. É um mérito dela aquele cargo, porque ela estudou e passou. Isso aqui é típico da administração burocrática, tá? É por isso que falei para vocês que mesmo no Brasil, atualmente nós tendo aí uma grande, né,
característica da administração gerencial, mas nós temos aqui alguns elementos ainda das administrações anteriores, né, da patrimonialismo, da burocracia. Concurso público, por exemplo, é um dos elementos da administração burocrática que permanece na administração pública, tá? Especialização da administração, né? A autorreferência, né, onde a administração se concentra no processo e não no resultado. Então, o importante é que o processo tenha seguido aí os padrões, né? A lei, que tenha obedecido à lei, não importa o resultado disso, ok? Vamos verificar então aqui que apesar de um modelo burocrático ser sinônimo de lentidão, todo mundo fala, burocracia é um atraso, né? É preciso tomar cuidado aí nessas provas, né? Especialmente provas de concurso público, tá? Por quê? Porque às vezes a gente leva para as provas as nossas crenças, que muitas vezes, né, não condizem aí com com a realidade, né? Então, nós, como falei para vocês, o que nós temos de ruim na burocracia, nós chamamos de disfunções, tá? Na teoria, o modelo ele busca o ideal máximo da eficiência, só que na prática acabou trazendo diversas desvantagens e a própria ineficiência, né? Ou seja, a lentidão ali naqueles processos e por ele não ter foco no resultado, né? E sim ali no processo, isso também gera aí uma ineficiência, tá? Vamos ver aqui então algumas disfunções do modelo burocrático, tá? Resistência às mudanças. Não, mas aqui sempre foi assim, então vai continuar sendo, né? Até porque tudo está previsto na lei. E a lei não mudou, a gente segue o que está na lei. Ou seja, resistência às mudanças. Apego, né, às regras, aos regulamentos, às leis, às normas. Rigidez e falta de inovação. Gente, para empreender, para inovar, nós precisamos de flexibilidade. Tá? Então, essa rigidez do modelo burocrático, ela impede um governo empreendedor. Tá? Dificuldade no atendimento ao público, excesso de formalização, né? Tudo está nas normas, fracas relações interpessoais. Claro, por que essas fracas relações? Porque as pessoas não têm oportunidade de dar ideias, de se reunir e falar, não, eu acredito, como na iniciativa privada, né? Que muitas das vezes o líder reúne a equipe e ali cada um dá uma sugestão e eles analisam qual foi a melhor proposta para que seja implementado. Isso aí fortalece os laços entre os colaboradores, né, as relações. Mas quando você já vai para um ambiente que você sabe que você só pode fazer aquilo, porque é aquilo que está na resolução, é aquilo que é assim que tem que ser, então acaba que enfraquece aqui um pouco essas relações, né? Lentidão nos processos, né? Lá na lei diz que foi mandado um processo para um determinado departamento e aquele departamento tem 15 dias para dar retorno, aí depois ele fica ali, ele deixa para dar o retorno já no 15º dia, aí manda para o outro que tem, de acordo com a lei, tem 20 dias. Veja só a lentidão nos processos, né? Exibição de sinais de autoridade. Viram aqui, pessoal, alguns exemplos das disfunções da burocracia. Só que a burocracia é um modelo que ela veio com foco na eficiência, né, em quebrar, romper com aquelas características do patrimonialismo. Ela é algo positivo, é um modelo positivo, mas tem algumas disfunções e que normalmente as pessoas definem a burocracia pelas suas disfunções. E isso é um equívoco, ok? Vamos avançar aqui. Administração gerencial. O modelo de administração pública gerencial se iniciou no Reino Unido em 1979. Posteriormente, chegou ao Brasil em 90. Como, professora? Como uma solução à crise do modelo burocrático. Veja que o modelo da burocracia estava, então, em crise e veio o modelo gerencial que já estava sendo aplicado no Reino Unido, né? E
estava sendo aqui, então, implementado no Brasil na década de 90, tá? Então, como uma solução a essa crise e à expansão das demandas sociais e ao novo cenário político-econômico de ideologia e ideologia neoliberal. Essa forma de gestão é conhecida como nova gestão pública. Olha, pessoal, essa característica, ela é própria da administração gerencial. Quando vocês forem fazer um concurso público aí, que trouxer aqui essa forma de gestão relacionada à burocracia, relacionada ao patrimonialismo, você já sabe que está errado, tá? Ela é uma característica específica da administração gerencial. Então, o modelo gerencial partiu de um controle baseado nos processos. Para quê, professora? Para ter foco nos resultados, visando o quê? O interesse dos clientes. Quem são os clientes na administração pública, pessoal? Os cidadãos, tá? Além de identificar as melhores práticas do setor privado, e o empreendedorismo entra aqui, para ser implementado no setor público, tá? Então, nós estamos começando a ver aqui como que uma prática própria da iniciativa privada, como o empreendedorismo, chegou no setor público, né? Por que empreendedorismo governamental? Por que inovação na gestão pública? Porque nós estamos vivendo um modelo de administração gerencial que veio do Reino Unido, né, já estava sendo aplicado lá e foi implementado no Brasil na década de 90 e que é cheio de características da iniciativa privada. E o empreendedorismo é uma delas, ok? Muito bem. Viu-se a necessidade de reduzir custos e de elevar a qualidade dos serviços públicos através da implementação dessas medidas aqui, ó, pessoal. Estruturas descentralizadas com redução das atividades estatais. Ou seja, o Estado, ele não faz mais tudo só. Ele descentraliza, tá? Ele contrata, passa essa responsabilidade para empresas. Por exemplo, o ônibus, você sabe que os ônibus que circulam nos municípios, nas cidades, é um serviço público, né? Que é o serviço de transporte. Os trens, os metrôs e tudo. Mas não é a própria administração pública, não é a prefeitura que vai lá e faz. Não, eles contratam, fazem as licitações e passam essa responsabilidade para uma empresa, tá? Aumento de parcerias com organizações do setor privado, acabamos de falar, né? ênfase em contratos. Claro, se ele está passando a responsabilidade daquele serviço público para uma empresa, o que vai documentar, né, regulamentar, será um contrato, ok? E não apenas uma lei, né? Teremos um contrato de gestão aí. Criação de agências executivas e agências reguladoras, né? Como, por exemplo, a ANEEL, né? Que é quem regulamenta aí os serviços de telefonia, né? Enfim. A Anvisa, né? Temos diversas agências aí. Maior autonomia gerencial e financeira e controle a posteriori dos resultados, tá? Isso aqui é uma das características também própria da administração gerencial. Aí nós vamos aqui, pessoal, falar um pouquinho das reformas administrativas que nós tivemos aqui no Brasil, tá? Essas reformas ocorrem quando as mudanças são necessárias para a sociedade que está em constante evolução. Modelos se tornam obsoletos e precisam ser renovados constantemente. Dessa forma, são criados novos modelos de reforma. As reformas do aparelho do Estado são conhecidas como reformas administrativas, que buscam elevar a eficiência e a eficácia da máquina pública. Então, nós temos, quando eu falei para vocês que nós tínhamos aqui a administração patrimonialista, né? Para passar para a administração burocrática, nós precisamos aí de uma reforma. E para passar da administração burocrática para a gerencial, nós tivemos que fazer uma nova reforma no aparelhamento do Estado, ok? Muito bem, estamos caminhando aqui.
Primeira reforma administrativa, né? Em 1936 foi criado o DASP, do governo do Getúlio Vargas, falei para vocês, né? Que é considerado o marco da primeira reforma administrativa no período conhecido como Estado Novo. Ah, tá. Aí você vai lá fazer um concurso público e relaciona o Estado Novo com a administração gerencial, né? Opa, tá errado, porque o Estado Novo, ele teve início, aonde, pessoal? No governo do Getúlio Vargas, na primeira reforma, né? Na década de 30, tá? E o que é o DASP, né? Quais foram as ações do DASP? Ele fomentou a fiscalização, a centralização e a regulamentação da administração pública, a fim de combater o favoritismo, o nepotismo, né, que eram práticas próprias aí da administração patrimonial, tá? Através da implementação de quê? De um modelo burocrático, né, que é o que? A meritocracia, política de contenção de gastos, racionalização dos processos profissionais, profissionalização de carreiras no serviço público, tá? Nós temos aqui essas características que são próprias do modelo burocrático, que veio romper com algumas características próprias da administração patrimonial, tá? Que esse favoritismo aqui, por exemplo, eram trocas de cargo público. Ah, mas eu sou sobrinho do secretário da educação e tal. Ah, então você é o sobrinho, então vem cá, então vamos te colocar aqui num cargo tal, né? Ah, mas eu fiz isso para você, lembra lá e tal? E aí troca de favores, né? Então nós temos aqui características muito comuns aí, né, da administração patrimonial, que foram rompidas, né, com a implementação do modelo burocrático, tá, pessoal? E essa é a nossa primeira reforma administrativa. Nós temos aqui a nossa segunda reforma, né, que veio aqui com o Decreto-Lei 200, né, reforma militar, no período do regime militar, e aí foi a primeira tentativa de implementar um modelo gerencial, tá, buscando aqui aplicar ao setor público características, práticas gerenciais do setor privado, né? Apesar da centralização política, promoveu a descentralização administrativa, né, criando aí os ministérios e dividindo a administração federal em administração direta e indireta, tá? Então, o que é a administração direta? É quando o próprio Estado, ele age, ele vai lá e faz, executa. E a administração indireta é quando o Estado faz aquele determinado serviço, mas através de quem? De autarquias, de fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Você vê uma atuação do governo, mas de forma indireta, por meio de terceiros, né? Ok, aqui nós temos alguns elementos específicos da segunda reforma administrativa, né, que foi aqui instituído o Programa Nacional de Desburocratização, foi promulgada a nossa Constituição Federal, né, e também a Lei 866, né, que estabelece aí as normas sobre licitações e contratos administrativos, tá? Então foi aqui nesta segunda reforma que esses elementos, né, foram implementados. E aqui nós temos a nossa terceira e última reforma administrativa, né, que foi a reforma gerencial. Já em 1995, dentro daquele contexto, aquele ambiente que eu falei para vocês, né, de crise, né, estávamos tendo crise fiscal e hiperinflação, no governo do Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos então a reforma do Estado, a fim de implementar um modelo gerencial através do Plano Diretor de Reforma do Aparelhamento do Estado, tão conhecido aí o PDRA, né? Proposto pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, MARE. O plano institucionalizou a reforma administrativa gerencial para quê? A fim de mitigar a cultura burocrática. Tá? Então, nós vemos aqui essa terceira reforma que veio
com a mesma finalidade da segunda, né? Romper com algumas características, algumas ações que não estavam mais sendo tão bem sucedidas no Estado, né? Com o modelo anterior. Então, nós temos aqui esta última reforma que veio aqui tentar minimizar ali algumas ações da burocracia e implementando práticas gerenciais, né, na administração pública. E é aí que nós chegamos no empreendedorismo governamental e na inovação dentro da administração pública, ok? Muito bem, então nós chegamos aqui ao final da nossa disciplina, da Web Aula 3, né? Final da Web Aula 3, estamos na metade da disciplina, mas muito bom porque já vimos uma boa parte da nossa ementa, né? Já conhecemos aí todo o contexto histórico do empreendedorismo, né? A sua origem, né? E aí até chegarmos aqui a este ponto em que o empreendedorismo agora entra, né, como uma das ações que veio da administração gerencial, da administração privada, está sendo aqui aplicado agora, então, ao contexto do setor público, ok? Muito bem, pessoal, chegamos ao final dessa web aula. Vejo vocês, então, na nossa web aula 4. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.